Graças e paz, queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo entendimento. Hoje eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente, né? Tô aqui na minha igreja, deu um probleminha na porta aqui, então eu vim pra cá bem cedo receber a pessoa que ia consertar, dar um suporte pra ele também, né? E, enfim, acabou que eu acabei ficando um pouco mais de tempo aqui do que eu achei que ficaria. Deveria estar gravando o vídeo essa hora, vídeo pro canal. Já tava com tudo programado para isso, mas como eu não estou em casa, estou com o celular aqui em mãos, vou fazer um tanto quanto diferente, né? Geralmente eu gravo com a câmera, gravo com áudio melhor, talvez o áudio nem vai ficar tão bom assim, porque é o áudio do celular direto, eu não tô com nenhum microfone, como vocês podem ver, mas eu não quero deixar vocês sem vídeo, né? E interessante que, cara, Deus ele proporciona algumas experiências bem legais pra gente, né? Eu tava aqui com uma pessoa que tá consertando a porta e ele claramente é uma pessoa que não professa a mesma fé que eu. Assim, ele acredita em Deus, mas acredita em Deus como a grande maioria dos brasileiros, né? Cristão de IBGE, assim. Acredita, mas não segue. E interessante que a gente trocando algumas ideias aqui, em um determinado momento ele ficou bastante emocionado, porque ele lembrou de uma situação da vida dele em que ele estava com uma profunda depressão. Eu tô contando isso daqui porque vocês não conhecem ele, né? Obviamente, então não tô fazendo fofoca da vida de ninguém, né? Não tô abrindo nada que, enfim, vocês vão saber depois. Mas eu achei interessante porque Deus ele proporciona esses encontros, né, cara, pra gente ter a oportunidade de. Vai passar um caminhão agora, ó. Que maravilha, né? Que maravilha. Mas enfim, Deus proporciona essas oportunidades de nós estarmos pregando o Evangelho de alguma forma, né? Falando do Evangelho de Cristo para aqueles que precisam ouvir do Evangelho de Cristo. E hoje não foi diferente, né? Então eu tava aqui com esse senhor e ele tava contando essa experiência que ele teve, que ele ficou 15 dias, né? 15, 20 dias, algo assim, de cama, com uma profunda depressão, que foi quando ele perdeu a mãe. E ele falou que a mãe dele foi alcançada, né, pelo evangelho. A mãe dele era de uma outra religião e ela foi alcançada pelo evangelho, se converteu. E desde então ela ensinou tudo o que ele sabia sobre o evangelho, né? E eu achei interessante. E ele falava pra mim que, cara, ele ficou ali paralisado numa dor, né? Durante muito tempo, até que o Senhor... Ele sabe disso, né? Tanto que ele se comoveu muito, ele começou a chorar aqui. E é um cara, sabe, esses homens rústicos assim, né? Não é não é aquele homem Nutella, não. Um cara bem raiz mesmo, assim, né? E esse cara, por alguns segundos ali, ele ficou bem vulnerável na minha frente. E óbvio, pela presença do Senhor, né, eu acredito muito nisso. E ele me contou esse testemunho da vida dele. E ele falou que ele ficou preso nessa dor. E eu lembrei, cara, de... Eu lembrei de Terá, né? Eu lembrei de Terá. Terá, pai de Abraão, né? A gente conhece muito bem a história de Abraão, que Deus fala pra ele, faz o chamamento a Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu ainda lhe mostrarei. E Abraão é conhecido como pai da fé por isso, por ele viver num contexto, né? Abraão vem de um contexto idólatra, ele foi criado pelo seu pai em Ur dos Caldeus, em grande parte da sua vida. Cresceu vendo o pai que provavelmente era um confeccionador de Baalins, né? Que eram pequenas estátuas de deuses pagãos. E Abraão vivia nesse contexto, né? Ele não tinha contato com Deus. E pela primeira vez que ele ouve a voz de Deus, ele ouve Deus pedindo para que ele saia do lugar de segurança dele e vá para o lugar que Deus ainda mostraria para ele. Então Abraão precisou ter uma confiança numa voz que ele nunca tinha ouvido, né? E é interessante que Abraão faz isso, né? Por isso ele é conhecido como o pai da fé. Mas o que eu acho legal aqui na história de Abraão, né? Legal não, né? Acho que é até um tanto quanto triste se a gente parar para pensar como que as dores das nossas vidas podem nos paralisar. Que esse propósito sobre a vida de Abraão, na verdade, ele provavelmente, né? A Bíblia não diz com clareza isso, mas a gente consegue inferir que provavelmente isso era para ter sido cumprido na vida de Terá, que era pai de Abraão. Que vai dizer que Terá morava em Ur dos Caldeus, que era essa cidade pagã, essa cidade idólatra. E em determinado momento o Senhor provavelmente despertou algo no coração de Terá. Ele perde um dos seus filhos, Harã, né? Ele tinha 3 filhos, Harã, Abraão e Naor. Abraão ainda não era Abraão, era Abrão ainda, né? Deus ainda não tinha trocado o nome dele, mas ele tinha esses 3 filhos. E um desses filhos morre, que é Harã, né? Então ele decide sair de Ur dos Caldeus. E a palavra vai dizer que ele está indo em direção a Canaã, que é a terra prometida, que é a terra para a qual o Senhor vai chamar Abraão para ir, mesmo sem dizer que era aquela terra para onde Abraão estava indo.
E Terá sai nessa busca, né? Indo para esse novo lugar com a sua família, com o seu sobrinho Ló, com o seu neto Ló, na verdade, que era filho de Harã, do filho dele que morreu. E vai dizer que ele chega numa cidade chamada Harã. E é a cidade que carrega o nome do seu filho morto, do seu filho falecido, Harã. E vai dizer que ao invés de ele continuar a viagem, aquilo ali deveria ser um ponto de parada, talvez para um descanso, para tomar uma água, para reaver as energias, comer alguma coisa, né, passar um tempo e depois seguir viagem. A gente tem esses pontos de descanso que Deus nos dá, né, esses pontos de alívio ao longo da jornada, ao longo do processo, ao longo da caminhada, até a gente alcançar a Terra Prometida. Deus vai colocando pontos de alívio para a gente ali no caminho, mas às vezes esses pontos de alívio não são lugares para a gente permanecer, são lugares de passagem, né? São lugares para a gente parar, recuperar as forças e continuar caminhando. E em outro cenário, como acredito eu que tenha sido o caso de Harã, o caso de Terá, né? É algo colocado às vezes até pelo inimigo, né? Nem tudo que parece descanso, de fato é um descanso de Deus. Às vezes é o inimigo colocando algo ali para que você fique paralisado no lugar da sua dor. E foi o que aconteceu com Terá. Terá deveria ter parado ali, talvez, recuperado suas energias, seguido viagem, mas ele não conseguiu seguir porque aquilo remetia a ele uma dor do passado, que era a dor de ter perdido o filho. Então, claramente, Terá se estabeleceu naquela terra chamada Harã, porque aquela terra carregava o nome do seu filho morto, do seu filho que já tinha partido. E ele não alcançou uma promessa de Deus, uma promessa que provavelmente se estabeleceria sobre a família de Terá. Tanto que Deus não muda, ele não tira essa promessa da família de Terá, ele continua com o filho de Terá, que é Abraão, né? Então a gente aprende muitas coisas aqui, né, nessa história, como esse senhor que está fazendo aqui o trabalho na porta da igreja, né? Ele ficou paralisado muito tempo no lugar da dor dele, aquilo impedia ele de avançar. Muitos de nós também, às vezes, ficamos paralisados no lugar da nossa dor, impedidos de avançar porque estabelecemos um bullet point, né? Um lugar, uma âncora que nos impede de sair porque aquilo nos remete a uma dor do passado. Quantos de nós não ficamos paralisados, presos a uma dor do passado? Esse senhor falou que ele passou por uma depressão, e a depressão, uma das maiores causas da depressão é justamente ficar preso ao passado, né? Ficar preso a uma nostalgia, uma coisa que não volta mais. No caso desse senhor, que acarretou a depressão nele foi a perda da mãe. No seu caso, aí do outro lado, pode ter sido a perda de outro ente querido, pode ter sido a perda de um emprego, pode ter sido a perda de um relacionamento, pode ser um diagnóstico, pode ser as agruras da vida, as dificuldades que a vida tem apresentado diante de você. Podem ser diversas e diversas situações, mas o que Deus me manda te dizer nessa manhã, enquanto eu estou aqui, né, e ele ministrava isso no meu coração, enquanto esse senhor me contava esse testemunho, cara, não fique apegado às coisas do passado, não deixe com que as dores do seu passado te façam parar num lugar que não é o lugar da sua promessa, que não é o lugar do seu propósito. O que Deus tem à frente para você, o que Deus tem na terra prometida é muito maior. Aquilo que Deus sonha para você, aquilo que Deus tem planejado para você é muito maior do que o lugar da sua dor. Mas às vezes o inimigo vai plantar esses caminhos, vai plantar esses lugares no meio do caminho para que você fique ali, para que você se estabeleça ali, para que você fique preso naquele lugar, né, que é um lugar de solidão, de tristeza, de nostalgia, né? E quantas pessoas que já passaram aqui pelo altar da minha igreja, já contaram testemunhos nesse sentido, de que se sentiram paralisadas em pontos da vida em que perderam coisas que não queriam ter perdido, né? E a vida, infelizmente, nesse mundo caído, ela é feita de perdas, né? A gente ganha bastante coisa das mãos do Senhor, mas muitas coisas também nos são tiradas, às vezes não necessariamente pelas mãos de Deus, mas por conta da queda, por conta do pecado, por conta desse contexto pecaminoso em que a gente vive nessa terra. Então, assim, o Senhor me incomodou a trazer isso aqui para você hoje, né? Com base na história desse senhor, que me contou aqui pelo que ele passou. Glória a Deus, o Senhor o libertou. Hoje ele está de volta, está trabalhando, estava aqui. Tive a oportunidade de evangelizá-lo, né? De trocar uma ideia com ele sobre Cristo. Porque toda oportunidade é uma oportunidade, né? Então, às vezes, vai ver uma pessoa consertar a porta da sua igreja, uma porta da sua casa, ou consertar um ar-condicionado, ou você vai esbarrar com alguém na fila de um banco. E sempre é uma oportunidade para você pregar o evangelho para essa pessoa, né? Então, eu consegui trocar uma ideia com ele ali. É óbvio que, como a palavra diz, né? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Então, foi uma das sementes que talvez tenham sido plantadas no coração desse homem, e muitas outras ainda vão ser plantadas. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Não queria estar com esse tempinho ocioso aqui, enquanto ele foi na oficina dele consertar algumas coisas.
Eu ia ficar ocioso aqui sem fazer nada, então eu decidi abrir a câmera do meu celular e compartilhar esse vídeo com vocês, porque foi algo que o Senhor ministrou no meu coração, e eu espero que Ele possa ministrar na sua vida também, sabe? Se você tem parado na sua harã espiritual, seja ela qual for, seja a perda de um ente querido, seja a perda de um relacionamento, a perda de um trabalho, de uma profissão, uma escassez financeira, seja qual for, não deixe com que isso te impeça de alcançar a terra prometida, porque assim como Deus fez com Terá e levantou outra pessoa para assumir o propósito, Ele também pode fazer conosco, né? Os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados, né? Como diz Jó 42:2. Bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, se a gente parar no lugar da nossa dor e decidir que não vai mais caminhar, Deus vai levantar outra pessoa. Eu tenho para mim, assim, que em vários momentos da minha vida, os planos e os propósitos de Deus para minha família eram através dos meus pais. Eram já foi através da minha avó, já foi através da minha mãe, e nenhum deles, infelizmente, aceitou o chamado, né? E aí chegou em mim, até que eu aceitei o chamado, e hoje o Senhor está fazendo uma obra através da minha vida, não só em mim, mas também na minha família, e creio que aqueles que são meus, aqueles que eu amo também serão alcançados através da minha vida, né? Eu faço a minha parte, espero por isso, não tenho uma clareza de nada em relação a isso, mas tenho feito o que me cabe e esperado no Senhor, sabendo que para mim é impossível, mas para Ele não é. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem faz todas as circunstâncias se moverem ao meu favor ou contra a minha vontade, para que tudo convirja para o meu bem em um determinado momento. Tá? Então fique com essa palavra, fique com essa convicção, com essa certeza de que o Senhor tem olhado para você, que Ele te conhece e que o seu lugar não é no lugar da sua dor, o seu lugar não é no passado, o seu lugar é no presente, se preparando para viver o futuro e os planos maravilhosos que o Senhor tem para você e para sua vida. Jeremias 29:11 também vai dizer o seguinte para nós: sou eu a quem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, planos de fazê-lo prosperar e dar o fim que vocês desejam. Então creio, o Senhor tem algo muito melhor para você, além do lugar da sua dor. Amém? Fiquem com essa palavra, espero que ela seja edificante, espero que ela te reanime, que ela te tire desse lugar de dor, desse lugar de solidão e faça você continuar avançando. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa nos comentários os pontos altos. Se você tem algo que você queira compartilhar, algum testemunho assim como esse senhor, também pode deixar aqui nos comentários. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, não esquece, aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscreva-se. Você clica ali, se inscreve no canal. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho. Assim, toda vez que o Senhor colocar algo no meu coração para transbordar sobre a sua vida, você sempre vai ser notificado e nunca vai perder aquilo que o Senhor tem para falar através de mim para você. Amém? Então é isso, querido. Um beijo grande no seu coração, que Ele prospere você, sua casa, sua família e tudo aquilo que você tocar segundo a vontade dEle. Não esqueça do principal, Jesus é o centro. Até mais. Tchau, tchau.